Bom dia, pessoal, para mais uma aula, né? Para a gente continuar esse trabalho remoto, como eu sempre venho falando, ele é incômodo, mas é necessário para que vocês continuem os seus estudos e possam se dar bem no Enem, certo? Hoje nós vamos estudar sobre a nova República, a República Brasileira. No último debate que nós tivemos, nós falamos sobre o fim da União Soviética. Quero dizer para vocês que depois do fim da União Soviética, os países que faziam parte dessa união ingressaram no mundo capitalista e tiveram uma série de dificuldades, certo? Até porque não eram, em cada país, o seu sistema não estava devidamente adaptado a esse novo sistema. Ocorreu muita crise, desemprego, miséria, certo? Inflação alta. Muitos desses países penaram. O que levou, né, a alguns países, por incrível que pareça, optar, né, por figuras que lembrassem o socialismo. E aí surgiu os partidos de esquerda com líderes socialistas atuando em países capitalistas. Parece uma contradição, mas não é. Então a ideia é só vocês darem uma pesquisada como ficou a economia dos países após o fim da União Soviética, certo? E como também ficou sua política. Mas agora nós vamos falar de nossa política local. Vamos falar da nova república. Vocês viram que o Brasil, em 1964, caiu no jugo da ditadura militar. Houve todo um processo para o fim da ditadura militar aqui no Brasil. Certo? A ditadura militar se deu... teve o seu fim, certo? Após o governo de João Batista Figueiredo, onde teve uma série de eventos que levaram a isso ao longo de sua trajetória. O último e marcante foi o movimento das diretas já, né? No movimento das diretas já, a população brasileira desejava que ela tivesse direito de escolher o presidente de forma direta e democrática. Porém, o movimento das diretas já não deu certo. Quando a emenda ficou para ser votada no Congresso Nacional, o Congresso foi fechado, foi proibida a entrada de repórteres, a população não teve acesso e a emenda foi reprovada. Então, o movimento Direta Já foi um sucesso, porque implantou aquela semente. Porém, a emenda das Diretas Já, que daria direito ao povo brasileiro escolher diretamente o seu presidente, não valeu. E aí tivemos um presidente eleito por um colegiado. Certo? Quem foi esse presidente? O presidente eleito pelo colegiado foi Tancredo Neves. Porém, Tancredo Neves foi abatido por uma doença, e chegou a falecer. Ele faleceu. Entrou no seu lugar o vice, para que o Brasil não corresse o risco de uma nova crise institucional, tal aquela que ocorreu com a saída de Dom Pedro I, com a saída de Dom Pedro II, com a saída de Vargas, com a morte de Vargas, certo? Com a instalação da ditadura militar. Então, enfim, para que não houvesse uma crise institucional no regime, foi mantido o vice,
presidente de Tancredo Neves, José Sarney. José Sarney teve posse em 1985 e a gente pode caracterizar o governo de Sarney da seguinte forma. Olha, esse governo de Sarney foi de 1985 a 1990. Legal? Partido PMDB. Havia uma ligação muito grande de José Sarney com a ditadura militar. E aí a gente lembra daquela frase de Eurico Gaspar Dutra: a redemocratização tem que ser lenta, gradual e segura. Muita gente se apegou aí, segura, por que que ele dizia? Porque terminou o governo nas mãos de um presidente que, de certa forma, se beneficiou e apoiou a ditadura militar. Durante o governo Sarney, veio o emendão 85. Eleições presidenciais foram restabelecidas. Houve o voto para analfabetos, liberdade partidária, e aí pessoas iguais a mim do PCdoB e do PCB, né, puderam se manifestar em agremiações políticas, liberdade sindical e uma convocação para a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Eleita pelos deputados do Congresso Nacional em 1986. Então esse emendão, que foi uma emenda constitucional, ela aumentou a popularidade de José Sarney. Porém vieram os planos econômicos para controle da inflação. Houve uma série de planos econômicos. O plano cruzado, em fevereiro de 86. Estabeleceu o congelamento de salários e o congelamento de preços. Ela tem uma boa ideia. Se congela o salário, congela o preço, controla a inflação. O problema é que os produtos começaram a sumir das prateleiras. Dá para entender? Os comerciantes, os grandes empresários começaram a diminuir o produto. E aí a lata de óleo, que hoje também está um pipi na lata de óleo, né? Mas vamos dizer assim, a lata de óleo que estava num determinado preço e desapareceu. E aí você só conseguia comprar quando você pagava um ágio. Que é um ágio? Um valor adicionado ao preço do produto. E a população começou a ter que pagar acima do preço um ágio para poder comprar o óleo. Então esse plano, infelizmente, não conseguiu controlar a inflação, porque na verdade era uma inflação disfarçada. Uma outra questão também foi as privatizações. O Brasil vendeu muitas empresas estatais e estratégicas para o desenvolvimento do país. Um ano também, o ano de 1986 foi terrível, porque o Brasil declarou moratório. O que é a moratória? É o não pagamento das dívidas. E aí o Brasil parou de ter relações com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Um outro plano também foi o plano cruzado, que infelizmente não deu certo. Veio também o Cruzado 2. Liberação parcial do congelamento do preço dos produtos, aumento de 80% no valor de automóveis, aumento de tarifas públicas, aumento de imposto de cigarros e bebidas, volta da inflação. Isso durante o governo Sarney e na gestão do ministro Furnado. Agora também
Em 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, vamos dizer assim, liderada por Ulisses Guimarães, que produziu essa beleza que é a nossa Constituição. Uma das constituições mais modernas, cidadãs e correta do mundo é a nossa. Viu, pessoal? Infelizmente, a gente aqui não é correto. Ou seja, a gente termina... o sistema político brasileiro, o povo brasileiro não segue a Constituição cidadã criada no período do governo Sarney. Eu vou dar uma pausazinha nesse vídeo para ele não ficar longo e a gente manda outro no instante.